você tem que prestar atenção. E precisa ter foco voltado àquilo. Se não tem foco, não tem aprendizagem. Que não existe aprendizagem passiva. Não existe. Então aquela coisa de você colocar, sei lá, alguém falando outra língua enquanto você tá dormindo pra você aprender aquela língua, que não existe. O que é isso aí, velho? O que é essa aprendizagem acelerada? Cara, essa aprendizagem acelerada, ela é um template que eu desenvolvi baseado numa época que eu tava estudando bastante sobre memória. Então, é uma ideia assim, você quer lembrar de algum tópico, sei lá, você leu algum estudo, você leu alguma coisa que você quer lembrar rápido, tem algumas coisas que você pode fazer que ativam certas áreas do seu cérebro que tem uma correlação muito forte com você consolidar memórias a longo prazo. Então, são 3 etapas aqui da aprendizagem acelerada, que é a síntese, a conexão e a visualização. Elas trazem diversos aspectos da memória e facilitam uma aprendizagem. Então, síntese é resumo tópico com suas palavras neste espaço. Então, tipo, você aprendeu, leu, assistiu a série, fez o que você tem que fazer, desliga os seus estímulos e resume nas suas palavras. O que é o resumo sintético disso daí? Então, o que está acontecendo neurologicamente falando? Você está fazendo uma revisão daquele conteúdo, né? Você está tendo que usar uma construção com o que você aprendeu. Você tem que trazer a tona as memórias. Tu tem que buscar Exato, aquilo. Esse buscar que é o lance. Esse buscar é uma das principais mecanismos que pegam a codificação da memória e começam a jogar lá pro longo prazo. Aí, a segunda parte é conexão. Descreva como esse tópico se conecta com algum aspecto da sua vida. Isso daí já começa a criar uma ancoragem com outras memórias. E quando você começa a linkar memórias de coisas da sua vida, coisas relevantes para você, você começa a criar uma facilitação nesse buscar, né? Então, por exemplo, se eu quero lembrar disso aqui, dessa fórmula, por exemplo, exato. Como que isso afeta você? Cara, 35 ml é o número que você tem que lembrar, né? 35 ml por quilo. Ah, isso é uma coisa que eu tenho que fazer todo dia. Todo dia do ano. O ano tem 365 dias. Parecido o suficiente com 35 para você lembrar disso. Você começa a criar esses ganchos. Foi muito ruim esse exemplo, mas funciona. Eu pensaria em alguma coisa por semana, né? Porque 7 vezes 5 é 35, sei lá. Pode ser. O que funcionar para você. Tem que ser muito pessoal. Não importa, pessoal. Mas eu entendi. E o último é visualização. Então, é você ilustrar ou desenhar esse tópico sem usar palavras. Então, é tipo, você abstrair e usar uma outra parte do seu cérebro para linkar aquilo lá. Então, agora você tem uma memória pessoal, provavelmente emocional com aquilo lá. Você teve que fazer a busca racional e você tem uma visualização, uma coisa mais gráfica, uma coisa mais de imagem dentro do seu cérebro. Então, se você faz isso aqui, as chances de você lembrar de alguma coisa vão ser muito maiores. Tu, normalmente, quando tu estuda, tu usa essa metodologia? Cara, isso daqui eu uso quando eu preciso lembrar de alguma coisa, como, por exemplo, vou fazer alguma live ou vou gravar alguma aula, alguma coisa que é um tópico muito novo pra mim. Aí eu vou lá e faço alguns desses, né? Eu faço tipo uns 3 ou 4 sobre um tópico, tipo... a gente tá falando sobre adrenalina, né, e estresse. Qual que é a relação? Aí eu começo a fazer alguns bloquinhos desse pra criar um raciocínio maior. Então eu tento deixar bem específico, eu não vou falar assim... ansiedade e tentar resumir tudo isso num tópico só, porque é muito grande. Entendi. Então talvez se você tá estudando para uma prova, por exemplo, seja muito útil para uma série de questões específicas, alguma coisa assim. E esse é o método que normalmente... Como é que tu estuda? Como é que tu obtém conhecimento? Porque, cara, eu acho que a maioria das pessoas que vão acompanhar o podcast aqui, ou que já te conhecem, eu te considero um cara muito inteligente, cara, e com muito conhecimento. E às vezes eu fico até... Pô, sei lá, velho. Porque veio o Andrei aí, o Andrei Maier, né? Tu deve conhecer. E a gente ficou conversando sobre como o cérebro adquire conhecimento e métodos pra estudar e tal. Eu fiquei pensando, cara, será que eu não tô perdendo um puta de um tempo lendo, cara? Porque não tô absorvendo porra nenhuma, porque eu já não durmo bem, né? Não dormia, né? Porque eu tinha vindo aqui. Não durmo bem. Não como bem. Não leio com aquela mega atenção. E ainda por cima não faço uma revisão de conteúdo. Então eu ler eu literalmente desperdiçar tempo, muitas vezes. Olha, eu acho que assim, o Andrei, inclusive, ele é muito bom quando ele explica isso daí. E uma das coisas que eu aprendi com ele, inclusive, foi que não existe aprendizagem passiva. Não existe.
Então aquela coisa de você colocar, sei lá, alguém falando outra língua enquanto você tá dormindo pra você aprender aquela língua, que não existe. Você não tá atento, você não aprende. Porque o processo de adquirir conhecimento a nível lá, neurológico mesmo, começa com atenção. Você tem que prestar atenção. Precisa ter foco voltado àquilo. Se não tem foco, não tem aprendizagem. Não tem nenhum... Começa o processo de codificação. Porque aqui está acontecendo várias coisas, né? Só que você está escolhendo prestar atenção nas palavras que estão saindo da minha boca. Mas também está escrito uma coisa aqui. Você poderia estar codificando o que está escrito aqui, mas você está focando aqui. Então você não está aprendendo aqui, está aprendendo aqui. Começa assim. Então você tem que meio que admitir que você não vai poder aprender tudo. Você só vai poder aprender aquilo que você presta atenção. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto que eu acho que é legal de as pessoas saberem sobre a aprendizagem é que a aprendizagem, ela se reforça por meio de estímulos emocionais. Tá. Então, as nossas emoções e a neuroquímica envolvida em emoções está muito presente na consolidação de memórias. Então, por exemplo, se você tem uma experiência muito emocional, seja de muito medo, seja de muita euforia, seja de muito prazer, aquilo tende a se consolidar na sua memória muito mais rápido. Às vezes com uma só repetição, que é outra coisa que é muito importante, repetição. Tá? Então, são 3 fatores que a gente está falando agora e eu vou dar um exemplo para ilustrar isso daqui. Se você está andando na rua e você passa na frente de uma casa, tá? E naquela casa o portão tá aberto e você vê um cachorro babando, raivoso, vindo atrás de você, bem naquele portão, você vai ficar com medo, assim, horrível. O cachorro vai arrancar sua perna, vai te morder, etc. No momento que você tem aquela experiência, você vai, vamos lá, você fugiu, deu tudo certo, você saiu de lá. A probabilidade de você lembrar para sempre exatamente aonde é aquela casa, a cor que era aquele portão, o tamanho que era aquele cachorro, às vezes até quão aberto estava aquele portão naquele momento, é muito grande. A probabilidade de você lembrar daquilo é muito grande. Inclusive, de uma maneira exacerbada e patológica, isso é trauma, né? Você carrega dali aquela informação por muito, muito tempo e influencia seu comportamento e etc. Então, as emoções tendem a trazer muito isso à tona. E a repetição também, né? A repetição, ela informa o seu cérebro de que essa informação é relevante. Porque o seu cérebro ele tem circuitos inibitórios de informação. Porque, cara, você lembrar de tudo é completamente inútil. Se você lembra de tudo, você não consegue identificar o que é importante e o que não é. Então, você acaba... Cara, se eu lembrar de quantos goles de água eu dei todo dia, ou quantas vezes eu abri esse caderno hoje, eu não vou conseguir lembrar de uma coisa muito importante que eu estudei, porque vai estar tudo igual. E teoricamente, tu percebeu isso, então teoricamente tá lá. Exato. Estaria lá. Exato. Mas aí que entra aquela primeira questão do foco. Da atenção. Eu não prestei atenção naquilo. Então, voltando pra sua pergunta, né? Como é que eu aprendo? Como é que eu aprendo especificamente? Tu põe um cachorro dentro do quarto e ele... Não, mas é quase isso, cara. Não é uma questão de criar medo. Mas isso é uma coisa, inclusive, que eu falei lá pro Lutz pela primeira vez no podcast dele, que tipo, o medo, a ansiedade, a possibilidade de um evento negativo acontecer é um grande motivador. E uma coisa que a gente vai falar bastante aqui hoje, provavelmente, é sobre saber fazer uma coisa e fazê-la, ou saber que uma coisa é boa e fazê-la são coisas completamente diferentes. Então, o que eu faço? Porque eu sei que aprender é legal, eu sei que eu gosto de aprender, eu sei que me é útil, mas para fazer existe toda uma ponte muito importante. Então, o que eu crio de mecanismo para me forçar a estudar? Não é forçar, mas vamos usar essa palavra por enquanto. Eu crio um compromisso que vai além da minha motivação intrínseca de estudar. Porque se fosse para eu só basear na minha motivação intrínseca, certos dias quando eu tô mais eufórico, quando eu tô mais tranquilo, quando eu não tô ansioso, tão estressado, eu vou ter mais paz para estudar as coisas que eu gosto e vou fazer de uma boa. Só que se eu viver só assim, eu vou acabar estudando muito menos do que eu acho que eu preciso para objetivos de longo prazo, por exemplo. Então o que eu faço? Eu crio compromissos sociais, eu crio compromissos com outras pessoas, eu crio compromissos financeiros, né, com os alunos, com os meus seguidores, com a galera que tá me acompanhando e tal. Eu crio compromissos de, por exemplo, olha, a gente vai fazer uma live sobre disciplina ou motivação.
eu vou estudar pra refrescar meu conhecimento, ver o que a literatura científica tem pra me embasar. Então, eu crio esses compromissos na minha vida pra me colocar numa posição de que não estudar é a coisa mais improvável de acontecer. Tu gera pressões que tu não precisaria gerar o tempo todo pra que tu seja obrigado. Tu se põe na prancha com alguém com a faca nas tuas costas, assim, vamos dizer. É um pouco delicado, né? Porque você não quer elevar o seu nível de estresse e ansiedade a um ponto que isso já não seja mais benéfico. Eu faço isso porque, de certa forma, pra mim é adaptativo. É adaptativo porque me leva a estudar, me leva a ter um conhecimento que me dá tranquilidade. Né? Você está aprendendo por aprender e o processo de aprender não lhe é agradável, não tem por que você fazer aquilo, né? Então, eu gosto de estudar coisas que eu gosto de estudar, primeira coisa. Eu gosto de estudar coisas que vão me dar a possibilidade de ajudar outras pessoas, que eu consiga comunicar com elas. E eu gosto de estudar porque me dá um senso de autoeficácia muito grande. E isso é muito legal.